Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro disco do U2, que completou 40 anos no ano passado, Boy. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre shows e análises, e mais ou menos uma vez por mês, ou às vezes até mais, tem vídeo do U2 aqui no canal. Antes de nós começarmos a falar especificamente sobre o disco Boy, é importante a gente ter uma ideia de uma contextualização de mais ou menos em que momento estava o U2 antes de gravar esse disco, né? Ainda que tenha sido o primeiro álbum. A banda surgiu em 1976 e até o momento deles gravarem seu primeiro disco, né, em 1980, eles passaram por várias transformações. Deixaram de ser um quinteto, deixaram de ter outros dois nomes diferentes. Inclusive, se você está chegando agora aqui no Red Behavior, tem uma série que eu vou deixar aqui nos destaques, que eu leio e comento todos os capítulos da autobiografia do U2, a intitulada U2 by U2, e lá eles conversam bastante sobre como é que foi essa construção, como é que foram os bastidores de todos os lançamentos deles. A série está bem interessante e eu recomendo que, se você não estiver assistindo ela em paralelo, que você assista também. O primeiro contrato do U2 foi assinado literalmente no banheiro de um bar em 1980. A ideia da gravadora era que eles fizessem o seu primeiro disco com o produtor Martin Hannett, né, que é quem já tinha produzido aquele primeiro single lá atrás deles, o 11 O'Clock TikTok. Só que o problema é que o Martin, ele trabalhava diretamente com o Joy Division e alguns meses depois daquilo, o Ian Curtis acabou cometendo suicídio. E por motivos pessoais, por conta desse luto, o Martin foi obrigado a abandonar esse projeto. E acabou sobrando a bucha do U2 para o produtor Steve Lillywhite, que acabou sendo excelente, uma vez que o Steve combinou muito mais com o U2 e eles trabalham juntos até hoje. Diferente do trabalho do Martin, o Steve ele não podava o U2, pelo contrário, ele incentivava cada vez mais que eles testassem coisas diferentes, que eles fizessem outras sonoridades, que eles testassem objetos mesmo, não só instrumentos. Então nas gravações eles faziam algumas partes com copos, com garfos, com instrumentos bem inusitados, assim, várias gravações diferentes, inserções diferentes nas músicas, e isso faz com que a criação das faixas tenha realmente um espírito livre, por assim dizer. Antes mesmo de começar essas gravações, o Bono já tinha uma boa ideia do que ele queria para esse primeiro disco do U2. Ele queria que o disco falasse exatamente sobre a transição menino-homem, né, de menino para homem. Uma coisa que eu contei nesses vídeos do U2 by U2, e que quem conhece mais a biografia deles já está mais acostumado, é que o Bono, principalmente, ele precisou virar homem mais cedo, por conta do falecimento precoce da mãe dele. E outras coisas também acontecem na adolescência dos membros do U2 que façam com que eles sejam meio que forçados a ter esse amadurecimento mais cedo. Então isso tem tudo a ver com essa temática do disco e faz com que as experiências vividas por eles sejam totalmente retratadas nessas faixas, né, especialmente pelo Bono. Sendo assim, dá pra dizer que Boy é realmente o primeiro disco conceitual do U2. É um dos principais obras conceituais, né, que é quando um disco fala majoritariamente sobre o mesmo tema, a gente só vai ver lá em Joshua Tree. Mas a verdade é que Boy foi sim um dos primeiros trabalhos deles a falar especificamente sobre o tema, que é justamente o amadurecimento. Falando agora especificamente das faixas, o disco ele começa com I Will Follow, que é a primeira homenagem do Bono para sua mãe. E é engraçado que, se a gente for comparar essa faixa com as posteriores, né, em homenagem a Iris Hilson, né, que é a mãe dele, a gente vê um amadurecimento nesse luto. É muito interessante ver isso, porque I Will Follow, ela já traz essa agressividade dessa dor que era tão recente nele, ainda que já fizesse alguns anos desse falecimento. Outras faixas que falam bastante sobre isso, sobre essas primeiras experiências, né? No caso de I Will Follow, foi a sua primeira experiência com o luto, com a dor. A gente também tem outras primeiras experiências, como por exemplo na minha preferida do disco, que é Uncat'd Dipped, que fala justamente sobre os primeiros relacionamentos, primeira experiência sexual e tudo mais. A gente também tem faixas como Stories for Boys e Into the Heart, que falam justamente sobre a infância, sobre esse olhar para a sua fase infantil, como um olhar de adeus. É muito interessante visto dessa forma. Outra faixa que fala bastante sobre isso é Twilight, né, que é a segunda, que tem aquela frase icônica Boy meets man in the shadow, né, o homem encontra
digo, O Garoto Encontra o Homem na Sombra, que é justamente essa sobre o garoto encontrar o seu homem, né? A sua versão adulta na sombra, que é no sentido exatamente de amadurecer pela dor, né? De você ser forçado a amadurecer mais cedo. As faixas, elas majoritariamente falam sobre isso de uma forma muito simples, né? A gente tem também The Ocean, que é uma música curta, Another Time, Another Place também, e aí a gente tem um dos principais destaques do disco, que é Out of Control, que foi o primeiro single, né, do U2, porque antes deles lançarem o Boy, eles haviam lançado um EP chamado U2 3, com 3 faixas, né, 3. E uma delas, a principal delas, a mais trabalhada, é justamente Out of Control, que é uma letra super simples, que é super sobre esse sentimento de acordar com 18 anos, acordar precisando ser adulto. E isso aparece bastante em todas as faixas, né, conforme eu já falei. Outras faixas interessantes desse disco é justamente The Electric Call, que fala sobre uma terapia de choques vivida por um amigo conhecido da banda. É uma música meio trágica, assim, se você for analisar a letra. E outra mais trágica ainda é A Day Without Me, que fala justamente sobre um suicídio, que pode ser que tenha sido um pouco a ver com o que tinha acontecido com o Ian Curtis naquela época, mas também se refere a uma pessoa próxima do U2 que havia cometido suicídio. Por último e não menos importante, a faixa que encerra o disco é Shadow and Tall Trees, que é uma homenagem ao livro Senhor das Moscas, de William Golding, que, assim, de uma forma muito resumida, é um livro que fala sobre garotos adolescentes que caem em uma ilha deserta e são obrigados a criar sua própria civilização e literalmente amadurecer antes da hora de uma forma sombria. Inclusive, gente, por mais que o disco ele seja bem interessante, as faixas elas retratarem muito bem essa transição, as letras elas são bem simples, assim, se você comparar em relação aos outros trabalhos do U2, inclusive no U2 by U2, quando eles estão construindo o disco The Unforgettable Fire, né, que é o 4º disco do U2, o Bono reflete que só a partir desse disco que ele considera que as letras dele estão realmente mais profundas, mais aprofundadas. Que antes ele simplesmente ia escrevendo o que ele estava sentindo e não podava muito. É um movimento bem pós-punk, né? Mais ou menos até o 3º disco que o U2 pode se encaixar nessa categoria não só sonora, como também conceitual. Outra curiosidade interessante é que o garoto na capa do disco Boy, né, que é o mesmo garoto de War e o mesmo garoto do U2 3, e ele também aparece naquele especial Best Of dos anos 80 e 90, é o Peter Howen, que é irmão do Guddy, que é um dos melhores amigos do Bono, muito citado nesse livro, aliás. Inclusive, essa capa foi censurada nos Estados Unidos porque eles consideraram que poderia... Eles receberam algumas críticas sobre a capa poder fazer alguma alusão à pedofilia, então, para não se incomodar, eles acabaram lançando o álbum Boy com essa capa horrorosa, mas, né, precisaram passar por isso naquela época, né? Inclusive foi o primeiro episódio de censura do U2, depois isso acaba acontecendo em outros momentos. Apesar de ser um disco considerado muito bom pelos fãs, né, ter sido bem recebido pelos fãs e ser um disco consagrado até hoje, na época ele não vendeu tão bem assim e deixou a gravadora meio preocupada em relação ao U2 e fazendo uma pressão muito grande neles quanto ao 2º disco, que eles precisavam fazer um lançamento que estourasse a banda e que fizesse valer a pena aquele investimento nele. Isso vai gerar um grande estresse na banda, grandes momentos de conflito interno e externo de todos eles, que aparece bastante no próximo disco, no October, e eu comentei bastante sobre isso no capítulo 4, o 4, se não me engano, dessa série U2 by U2. Apesar de todos esses contratempos, o disco Boy é considerado muito bom até hoje. Eu pessoalmente gosto dele, eu acho que é o meu preferido dessa fase pós-punk deles, né, desses primeiros 3. Boy eu acho um capítulo essencial, na verdade todos os discos, né, são capítulos essenciais do U2. Então agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse disco, qual é a faixa preferida de vocês? Comentem aqui embaixo, não esquece de clicar no gostei e conferir os outros vídeos que tem sobre U2 aqui no canal, tá? Tchau!